Eu poderia estar roubando, eu poderia estar furtando, mas decidi fazer isso de forma legal, pedindo seu voto. Era só o que me faltava, Lu. Eu sou crente, eu não me envolvo com política. Aproveitando a candidatura do Lu e a opinião radical do Tero, hoje vamos falar sobre a política e o cristão. Vote no palhaço Lu já, porque pior que está é só se você não se importar. Tá, eu já sei o que você está pensando. Marcos, não adianta falar de política. Tá tudo corrompido, desde os mais altos escalões, nos acordos bilionários, até o pequeno acordo entre um pequeno empresário e outro. Os candidatos, o sistema está corrompido, não adianta o cara tentar ser bonzinho lá dentro, ele é engolido pelo sistema. E a maioria dos candidatos já se vendem na eleição, tentando arrecadar dinheiro para sua candidatura. Mexer com política, você pode pensar, é igual a sujar as mãos com lama. Até que não tá suja a minha mão. Comigo é diferente, eu serei o candidato de mãos limpas. Não, eu não me envolvo com política e nunca me envolvi, eu não quero nem saber, eu quero que todo mundo se exploda. Para começar, todos nós somos seres políticos. Porque política é a arte ou a ciência da organização, administração e direção de coisas e pessoas. Fazemos política o tempo todo, na escola, na nossa casa, no trabalho, o tempo todo nos envolvemos para organizar, dar nossa opinião, para melhorar as coisas. Mas quando chega em políticas públicas, na cidade, estado e país, a gente não quer se envolver. Você tá me falando que eu tenho que me filiar a um partido político? Filie-se agora ao PTP. O partido que não só ri da sua cara, mas faz você rir da nossa. Não é isso, Tero. Talvez alguns tenham a vocação para se filiar em algum partido político, mas todos nós temos a obrigação de sermos fiscais de política pública. No Éden, em Gênesis, o primeiro mandamento de Deus requer uma atitude política. Tá aqui, cultivar e guardar. Gênesis 2,15, e logo depois fala de dar os nomes aos animais. É um ato político. Paul Freston. Acertei o nome. Paul Freston, uma das grandes autoridades nesse assunto, ele fala que o evangélico ou o cristão não deve se envolver na política em nome da sua igreja ou do seu ministério. Ele deve estar num grupo de pessoas envolvidas com interesses comuns, inspirado pela fé que ele tem em Cristo. É um ato profético de criticar o Estado. Ô Marcos, fé e política não combinam. Não. Sempre aprendi assim. Colocaram isso na nossa cabeça, mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, vemos homens e mulheres de Deus lutando por políticas e leis que favoreçam a todos. Por exemplo, a jornada de 8 horas de trabalho que todos nós temos que seguir foi proposta por um pastor evangélico na Inglaterra e hoje nós todos somos beneficiados. Isso aconteceu também com os sindicatos, com a profissão de enfermagem, com a Cruz Vermelha. Olha, no Brasil, antes da ditadura, os evangélicos lutaram por um Estado laico e por leis que favoreçam a todos. Eu vou lutar pelo estatuto do palhaço, do mágico e do contador de história. E também contra aqueles que fazem piadinha com palhaços assim. E aí, palhaço? Isso é um absurdo. 2 anos de reclusão com inclusão embutida. Eu não entendo de política. Eu só ouvi falar que comunista come criança e fez pacto com o diabo. Há 2 séculos atrás, a primeira igreja evangélica fundada no Brasil, colocou em seu estatuto que qualquer proprietário de escravo deveria dar alforria para todos eles antes de se tornar membro daquela igreja. Isso foi um avanço político que os evangélicos lutaram. Também, todo aquele que não era oficialmente católico não tinha direito à carteira de identidade e também nem sequer poderiam ser enterrados em qualquer cemitério. E as escolas fundadas pelos protestantes eram escolas mistas, acusadas muitas vezes de serem promíscuas, mas traziam igualdade entre homens e mulheres, sem contar as bolsas que davam para os mais pobres que não tinham recursos para estudar.
Isso foi um avanço político, foi demais o que os evangélicos fizeram. Mas ao longo do tempo, e principalmente com a ditadura, colocaram na nossa cabeça que fé e política não combinam. Por que será? Eu prometo dar um terreno para cada igreja que me apoiar na minha candidatura. Se você fizer esse ato cristão, eu penso em votar em você, tá, Lu? Esse é um outro problema que a gente tem enfrentado muito atualmente. O governante tem que governar para todos e o Estado tem que ser laico. A gente não pode votar em alguém apenas porque ele é crente ou porque ele vai fazer um favor especial para a nossa igreja, muito menos por ele ser um pastor. Temos que votar em alguém porque ele tem uma boa proposta política e porque o passado dele não condena. Tá aí, entre um bom político ateu e um péssimo político evangélico, eu voto no bom político ateu. Eu sempre vou na opinião do pastor. Afinal de contas, eles fizeram teologia, eu acho que tem a matéria política lá, não tem não? Não podemos mais aceitar o voto de cabresto, onde igrejas todas votam num político porque o pastor ou o apóstolo teve uma visão que a gente deve votar no ciclano ou no fulano. E é igual o cara que chega na menina e fala: Deus me revelou que você vai ser a minha varoa. Eu até acredito, mas Deus tem que confirmar para ela, senão ele é um falso profeta, viu? Faça a sua parte. Gaste um tempo para saber o que os políticos da sua região estão fazendo. Se envolva em causas sociais, causas que Deus colocou no seu coração. Olha, seja a voz profética contra a injustiça de nossa cidade e vote consciente acompanhando o seu político até o fim. Dessa forma, a nossa fé em Jesus Cristo vai fazer diferença não apenas na nossa salvação, mas vai fazer diferença no nosso país, trazendo a justiça do reino de Deus. Já que você não quer votar no Partido da Terra dos Palhaços, vote aqui embaixo no curtir e compartilhar. Assim você nos elege como o melhor vlog da internet. Não esqueça que agora a gente tem os DVDs do Litero. São 4 episódios por DVD, trazendo estudos para líderes e professores e também um episódio inédito. É só clicar aqui embaixo e comprar que você vai receber na tua casa. Você já pensou o Lu presidente de alguma coisa? Não ia dar certo, ia subir a cabeça. Para ser presidente precisa ser um cara bom, que nem eu. Que nem eu, é. Já pensou eu, presidente de todas as igrejas? O Tero Supremo? O guardião da sã doutrina? Meu primeiro decreto seria proibir palmas, proibir bateria e proibir palhaço.